Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Deuses Fakes, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 1: Bezerros de ouro de ontem e de hoje. O que a idolatria traz consigo? Texto básico, Êxodo 32, 1 a 35. Introdução. Além de outras carências, falta à igreja brasileira de hoje uma noção robusta da doutrina da queda e do pecado. Sem ela, a salvação perde grande parte de sua real dimensão. Falta compreender que o pecado não é apenas um elemento desagradável que evitamos mencionar ou contra o qual lutamos. Ele é parte integrante daquilo que chamamos de cosmovisão cristã, o arranjo narrativo revelado nas escrituras de criação, queda, redenção e consumação. A narrativa do episódio do bezerro de ouro é essencial à compreensão da condição caída do ser humano. Nele, encontramos um dos símbolos mais emblemáticos da idolatria, um objeto feito pelas mãos humanas que passa a ser adorado no lugar do próprio Deus. O contexto em que isso ocorre também é muito significativo. Estamos no Sinai, onde Deus havia se revelado ao povo, dado sua lei, estabelecido sua aliança e apresentado o modelo do tabernáculo. No entanto, assim como Adão cedeu à tentação no Éden, o sacerdote recém-escolhido, Arão, também caiu. Ele passou de alguém que deveria ser a boca de Moisés e sacerdote entre Deus e o povo, para tornar-se o agente protagonista da mais paradigmática idolatria de Israel até então. Quando questionado por Moisés sobre sua atitude, Arão responde exatamente como Adão no Éden. Não assume sua responsabilidade e ainda atribui a culpa ao povo. Esse episódio nos mostra a luta contínua do povo de Deus contra a sua própria natureza caída, após testemunhar os poderosos feitos de Deus no Egito e no deserto. Rapidamente voltaram-se para uma falsa divindade. Diante de tudo isso, temos uma grande oportunidade de refletir sobre quais são as dimensões perenes da idolatria de ontem e de hoje. O que acontece quando viramos as costas para o Deus verdadeiro e passamos a servir deuses falsos? Tópico 1: A idolatria traz tristeza a Deus. Êxodo 32, 7 a 14. O pecado de idolatria do povo de Deus não passa despercebido por Deus.
No momento em que se entregam à idolatria, Deus prontamente ordena a Moisés que desça do monte para testemunhá-la com seus próprios olhos. A gravidade da situação pode ser vista em suas próprias palavras. Vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. 32, 7. A maneira como Deus se refere ao povo já indica sua decepção. Não meu povo, mas teu povo, destacando a quebra da aliança. Deus não é um observador passivo ou indiferente ao pecado do ser humano, especialmente do seu povo eleito. Sua santidade é ferida quando o seu povo se desvia do caminho. Ele não é um motor imóvel, impassível e distante das ações humanas, como pensavam os filósofos da antiguidade grega. Pelo contrário, em toda a Escritura, o vemos responder ao pecado com justiça e indignação. A implicação é clara. Não podemos ignorar o impacto do nosso pecado diante de Deus. Deus não está indiferente às nossas escolhas e ações. Tiago nos alerta: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? É inimizade contra Deus? Tiago 4, 4. Paulo instrui os crentes: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Nosso pecado não apenas nos afasta do Senhor, mas entristece o Espírito Santo que habita em nós. Se realmente lhe pertencemos, devemos agradá-lo, rejeitando a idolatria e a corrupção do coração. Que a nossa resposta ao pecado não seja a indiferença ou a justificação, mas o arrependimento genuíno. Tópico 2. A idolatria envergonha o pecador. Êxodo 32, 15 a 24. Após interceder pelo povo, Moisés desce do monte, e ao ver o bezerro de ouro e as danças ao redor dele, sua indignação explode. Ele joga as tábuas ao chão, quebrando-as na base do monte, demonstrando a gravidade da quebra da aliança. A cena que se desenrola é repleta de humilhação. Moisés pega o bezerro de ouro, queima-o, tritura-o, até virar pó, espalha-o sobre a água e obriga os israelitas a beberem daquela mistura, um ato que torna visível a tolice de sua idolatria e impõe sobre eles um castigo humilhante. Moisés se volta para Arão e pergunta: que te fez este povo para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Versículo 22.
A resposta de Arão é vergonhosa. Em vez de assumir a responsabilidade, ele se esconde atrás do povo. Tu conheces o povo, como se inclina para o mal. Versículo 22. E em sua justificativa absurda, chega a dizer simplesmente que jogou o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Versículo 24. Êxodo quer nos remeter à mesma sensação de Gênesis. A vergonha de Arão diante de Moisés é semelhante à de Adão no Éden. Assim como Adão tentou se esconder atrás de folhas e desculpas esfarrapadas, Arão se esconde atrás do povo e da mentira. Foge da sua responsabilidade, tenta minimizar o pecado. Mas a vergonha sempre acompanha o pecado, porque ele nos expõe à verdade que tentamos esconder. Desde o Éden, o pecado traz e trará vergonha. Nossa reação natural será tentar nos esconder, justificar nossas falhas e lançar a culpa sobre os outros. A grande diferença entre os verdadeiros crentes e os que permanecem na rebelião não é a presença ou a ausência do pecado. Mente aquele que diz que não tem pecado. 1 João 1, 8 a 10. A diferença está na maneira como lidam com o pecado. Jacó e Davi pecaram, mas reconheceram suas falhas, arrependeram-se e receberam o perdão de Deus. O arrependimento sincero é o único caminho para a restauração. Tópico 3. A idolatria traz morte ao pecador. Êxodo 32, 25 a 29. O pecado do povo os afastou de Deus e os lançou em total desordem. Arão os havia abandonado à sua própria corrupção, expondo-os à zombaria dos inimigos. Diante desse cenário caótico, Moisés toma uma atitude radical. Ele se posiciona na entrada do acampamento e faz um chamado ao arrependimento. Quem está do lado do Senhor, venha até mim. Versículo 26. Esse chamado importante irá guiar todos os outros textos bíblicos sobre idolatria. A mesma pergunta será feita por Josué após a conquista da terra. Josué 24, 15. Elias no Monte Carmelo, 1 Reis 18. E o próprio Jesus em seu Sermão do Monte, Mateus 6, 24. Não é possível amar e servir a dois senhores. Esse momento revela a grande divisão que existe no coração humano: estar com Deus ou contra Ele. Aqueles que se achegaram a Moisés, os levitas, demonstraram sua fidelidade ao Senhor. Os que permaneceram indiferentes ou rebeldes sofreram a consequência última do pecado, a morte. Deus ordena que os levitas peguem suas espadas e passem pelo acampamento.
eliminando até mesmo irmãos, amigos e vizinhos. O resultado foi um massacre de cerca de 3.000 pessoas. Essa cena extrema expõe uma realidade fundamental. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A idolatria não é uma questão trivial, mas uma afronta direta contra Deus. No Novo Testamento, perceberemos que a radicalidade dessa passagem não é diferente da exigência de Jesus. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38. O pecado sempre traz morte. A questão que resta é: como enfrentaremos essa realidade? Ou morremos para nós mesmos, crucificando nossa carne, e viveremos para Cristo? Ou insistiremos em nossos pecados e morreremos sob as suas consequências, afastados de Deus e condenados? Tópico 4. A idolatria traz a necessidade de mediação. Êxodo 32, 30 a 35. Após o juízo de Deus, Moisés se volta para a questão que ainda precisa ser resolvida. O pecado exige expiação. Ele reconhece a gravidade do que aconteceu e declara ao povo: cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelos vossos pecados. Versículo 30. Sua atitude revela sua posição como intercessor. Ao subir ao monte, Moisés apresenta uma súplica ousada diante de Deus. Ele reconhece a gravidade da idolatria e pede perdão para o povo, chegando a se oferecer como substituto. Agora, perdoa-lhe os pecados. Ou, caso contrário, risca-me do livro que escreveste. Versículo 32. Essa disposição sacrificial aponta claramente para Cristo, que não apenas intercedeu por nós, mas entregou sua própria vida para nos reconciliar com Deus. No entanto, a resposta divina demonstra que a justiça de Deus não pode ser anulada. Riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Versículo 33. O pecado não pode ser simplesmente ignorado. Ele exige um mediador verdadeiro, alguém capaz de suportar a ira de Deus em lugar do pecador. Desde o Éden, o pecado tornou necessário a mediação. Quando Adão e Eva pecaram, Deus mandou animais para cobrir sua nudez, sinalizando para o sacrifício como um meio de expiação. A história da redenção é marcada por essa necessidade: sacrifícios de animais e intercessão sacerdotal que anunciavam o sacrifício de Cristo. Devemos desistir de tentativas próprias
de nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. Nenhum esforço humano pode nos justificar. A boa notícia é que temos um mediador perfeito, que já fez tudo o que era necessário para nos reconciliar com Deus. Nossa resposta deve ser a fé confiante em Cristo, abandonando qualquer tentativa de autopurificação. Conclusão: a narrativa do bezerro de ouro nos apresenta uma cena paradigmática da idolatria. Esse texto revela a natureza persistente do pecador em virar as costas para o Deus verdadeiro. Jesus cumpriu perfeitamente o que Adão não conseguiu no Éden, o que Arão deixou de fazer no deserto e o que Moisés, com toda a sua fidelidade, não conseguiu realizar. Ele é o verdadeiro mediador, o único capaz de nos reconciliar completamente com Deus. Como nos ensina Hebreus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 22. Em Cristo encontramos perdão, liberdade e acesso direto ao Pai. Em Cristo encontramos perdão, liberdade e acesso direto ao Pai. Nossa resposta não pode ser outra, senão nos agarrarmos firmemente a essa esperança, rejeitando a idolatria dos bezerros de ouro do nosso coração. A aplicação: não se torne insensível ao seu pecado. Não economize medidas contra o pecado. Desista de tentar ser agradável a Deus sem Jesus. Concluímos a leitura da lição número 1. Bezerros de ouro de ontem e de hoje. O que a idolatria traz consigo? Texto básico, Êxodo 32, 1 a 35. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.